Всем привет! Como você está hoje? Espero que você está super bem. Mas caso você está de mau humor, com certeza depois de assistir esse vídeo você vai se sentir muito melhor. Porque o tema de vídeo de hoje é muito leve, muito divertido, descontraído. E se você tem espírito de quinta... E se dentro de você vive um espírito de quinta série, com certeza você vai falar várias vezes hoje lá ele. Lá ele. Mas antes de qualquer coisa eu preciso te avisar que devido ao tema, este vídeo pode conter algumas palavras e palavras inapropriadas para as pessoas de menor idade. De idade menor? Bom, você entendeu. Então se você é menor de idade, pula esse vídeo e assista meu outro vídeo. Beleza? Bora! Como vocês entenderam, hoje neste vídeo eu vou contar para vocês algumas palavras em russo que significam absurdo em português. Inclusive, eu acho que vocês repararam que eu estou no cenário novo. Gente, me mudei para outro apartamento. E este vídeo é totalmente batizado, porque eu ainda não gravei nada para o YouTube exatamente neste quarto, neste apartamento. E por favor, não reparem o vazio. Não tem ainda muitos móveis nesta casa, mas estou trabalhando nisso, estou pensando o que vou colocar no meu cenário de trás. E uma coisa muito curiosa, mesmo vivendo já 5 anos aqui no Brasil, mesmo assim sempre encontro alguma palavra nova que significa uma coisa... Boom, português. Geralmente isso acontece passando vergonha, porque às vezes eu falo alguma palavra e depois eu descubro que essa palavra significa órgão masculino em português. E tinha muitas palavras que os brasileiros achavam semelhança entre alguns palavrões em português e russo. Eu até tenho uma guia para os russos que eu encontro aqui no Brasil, porque tem muitos russos aqui no Brasil, e sempre quando eu encontro, a gente começa a conversar, eu meio que alerto eles. Eu falo: oh, não fala essa palavra aqui, não fala isso aqui, porque isso significa aquilo ali, né, aquela coisa. É muito divertido. Bom, gente, já tô tagarelando demais, me desculpa. Vamos pra nossa primeira palavra. Rolat. Meu Deus, agora eu não posso falar mais essa palavra sem pensar no ele, sabe? Essa palavra, para falar sincero, eu descobri recentemente. Como eu sou professora de russo, eu estava ensinando sobre clima para os meus alunos. Eu estava falando. Então, gente, temos uma palavra que significa frio, que em russo é холод. E quando eu falei essa palavra, meu aluno rachou de rir. E eu assim, né? O que tá engraçado? Por que está rindo? Depois eu fui entender como o que essa palavra parece. Холод. Rola. Se você tirar o D, né? Meu Deus do céu. É muito doido. Eu tô vermelha já. Como uma metade brasileira de respeito, toda vez que eu falo essa palavra, eu dou risada. E agora você também vai. Mas para as pessoas que estudam russo, isso é uma ótima palavra. Você pode criar associação e nunca mais esquecer como que fala frio em russo. Também, né? Como que eu vai esquecer isso aí? Número 2. A mais icônica. Pirog. Então, eu sempre falo que a palavra pirog é o que todo mundo gosta na Rússia. Porque pirog é torta. Piroca é torta, meu! Bom, torta significa, tá? É tipo aquele bolinho que a gente faz. E a gente tem muito costume de fazer piroca em casa, né? Torta. E eu descobri esse espírito de quinta série exatamente com essa palavra. Um belo dia eu fui fazer a torta com minha avó brasileira e postei nos stories. Escrevi torta, escrevi em russo. Piroca, você chama piroga, gente. E eu recebi muitos comentários falando: ah, lá ele, hahaha. E naquela época eu não sabia ainda o que é quinta série, o que é lá ele. Então eu ficava muito confuso, mano. O que é esse lá ele? Aí foi descobrir, né? Piroca. Cara, mas logo piroca tinha que ser o que é, né? Imagina um brasileiro chegar na Rússia, comprar um pirog. Aí ele vai chegar, ele vai ter que falar: olá, quero um pirog, né? Здравствуйте. Можно мне pirog? Posso ter pirog? O pior de tudo, que vocês já viram, é quando eu tento explicar o que é pirog, né? Aí eu falo assim: pirog é torta. Que literalmente tem duplo sentido, né? Mais uma palavra maravilhosa pra vocês. E mais uma palavra que você nunca vai esquecer o que é, né? Mas fora de brincadeira, se você um dia estiver na Rússia, você precisa provar pirog com maçã ou com batata. Frango, por exemplo, uma delícia. De sobremesa, meu favorito é com certeza torta de maçã, que é яблочный pirog. Delícia. Número 3, que na verdade não é só uma palavra, mas sim é um nome, que também é muito louco, mas eu acabo falando ele, especialmente quando eu dou aula de russo, né? Essa palavra é Mifodi. Mifodi, gente, é uma pessoa que criou o alfabeto cirílico. Mifodi e Kirilo, né? Kirilo e Mifodi, que em português seria Cirilo e Metódio. Mas aí um dia eu fui
dando aula e falando: ô gente, olha só, nós temos criadores, Kirila me fode. Quando escutaram essa palavra, com certeza todo mundo caiu na risada. E eu de novo sem entender o que tem. Aí depois foi pensando, raciocinando, entendi. Inclusive, um dia eu fiz um vídeo falando dessa palavra, né? E o Brino fez reaction dela. Quando eu fiz reaction, rachei de rir. Muito engraçado. Número 4. Palavra plocha. Que se você tirar uma letrinha aí, que letra L, fica... Que é plocha, né? É muito parecido, plocha. Que é uma palavra em russo que significa mal. Ruim. É uma ótima associação, gente. Também é uma das palavras muito recentes que eu descobri essa semelhança, né, entre essas duas palavras. E é muito bom porque meus alunos nunca mais esquecem como que fala em russo. Frio, ruim e torta. Gente, é ótimos meios para decorar uma palavra. E isso até que é uma coisa bem legal, porque quando eu tô triste, por exemplo, eu falo com meus pais, né, eles me perguntam: Ah, Catiuxa, acaba de ir lá. como você tá? Eu falo, plocha, porque eu tô mal, né? Aí eu falo, plocha. Aí quando eu falo essa palavra, meu cérebro programado já pra quinta série solta aquele lá ele e eu automaticamente dou risada e, assim, o humor ruim já sai. Minha mãe claramente não entende porque eu dou risada toda vez depois de ela falar plocha, mas é isso. Palavra 5. É um verbo putet. Putet significa confundir, o que é claramente parecido com... Bom, vocês já entenderam, né? Que eu não quero falar. E pra mim, mais engraçado é quando eu conjugo esse verbo, né? Por exemplo, eu falo, eu confundo, né? Ya puta eu. Então, ya é eu, né? Então, meu Deus, surgem muitas piadas na cabeça na hora de conjugar. E, realmente, esse verbo pra mim é muito parecido com palavrão, no caso, né? E tem outro verbo, gente, que eu conheci muito recentemente. E eu fiquei chocada, eu fiquei passada simplesmente com o significado dessa palavra. É um verbo também que em russo é iskat. Iskat. Que em português, eu fui vendo, né? Significa, gente, meu Deus, como que eu vou explicar isso? Pelo amor de Deus, eu vou ser cancelada. Caso vocês não sabem dessa palavra, coloca no Google palavra iskat e tudo vai ser explicado. Beleza? Falando nisso, tem uma palavra, gente, que eu odeio, assim, sabe? Que eu odeio, de verdade. É uma palavra trança, né? Toda vez que eu penso, eu vou ter que falar isso aqui, né? Eu construo a frase na minha cabeça, vou falar. E toda vez eu dou um branco em mim, porque eu tento lembrar qual que letra aqui eu tenho que usar para não errar e não perguntar sobre uma coisa inapropriada, né, gente? Isso é muito complicado. Isso buga minha cérebro. Esses dias eu tava na casa da sobrinha do meu marido, e ela pequenininha, né, e eu queria fazer uma trança na cabeça dela. Aí quando eu queria perguntar, gente, eu juro que eu parei assim, congelei. Porque, cara, imagina se você falar a palavra errada pra uma criança. Deus me perdoe. Gente, isso aqui é um perrengue de gringo que ninguém te conta. É coisas que gringo passa todo dia, sabe? É tipo assim, é uma coisa tão complicada às vezes, tão difícil que você quer chorar. Sabe, essas coisinhas? Essas coisinhas são pequenininhas, mas quando você junta, cara, você tem que pensar muito antes de... E eu assim, em vez de falar às vezes, porque às vezes eu esqueço de verdade, eu só mostro assim, quer? Quer que eu faça isso aqui no seu cabelo? É mais fácil, né? Essas foram as palavras que eu conheço em russo, que significam uma coisa esquisita aqui no Brasil, mas eu tenho certeza que vendo ao longo dos anos no Brasil, eu vou descobrir mais, com certeza. Porque eu sempre descubro, gente, eu sempre penso, não, agora nunca vai ter mais. E lá vem uma palavra, né? Uma pedrada na cara. E eu espero que se antes do vídeo você estava de mau humor ou triste, você ficou um pouquinho mais alegre. Eu fico muito feliz mesmo quando eu consigo mudar o humor de uma pessoa. Muito obrigada por assistir esse vídeo e espero que a gente se vê logo.